Bom, primeiramente queremos desejar um bom dia a todos os amados irmãos. Bom dia. Bom dia. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Uma alegria tê-los conosco, rever os irmãos. Desde já damos as boas-vindas aos visitantes, aqueles que estão conosco para nos visitar, e que juntos então possamos adorar ao Senhor, todo o nosso coração, em espírito e em verdade, com alegria, porque nós reconhecemos que Deus é o único Deus, é o nosso Deus, e somente Ele é merecedor, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. Possamos prestar um culto que venha realmente agradar o coração de Deus, que o Senhor possa aceitar, receber em seu trono de glória os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas orações e as nossas vidas, diante da sua presença, diante do seu altar, em nome de Jesus. Que Deus seja mais uma vez gracioso para conosco. Nos abençoe, fale conosco, ministre ao nosso coração. Nessa manhã possamos ser quebrantados, desafiados, fortalecidos, transformados pela palavra do Senhor. Que o Espírito Santo realmente possa ficar à vontade, né, entre nós e operar aquilo que Ele tem proposto no seu coração, para o louvor da glória do Senhor. Nós vamos então orar ao Senhor. Eu peço que os irmãos coloquem-se, por favor, em pé. Eu vou pedir que a nossa irmã Diolinda, por favor, nos eleve a Deus com uma palavra de oração neste momento. Oremos. Gracioso Deus é nosso Pai, graças te dou, Pai Santo, por estar no meio do teu povo, Pai amado, aqui neste lugar. Senhor, vem derramar o teu Espírito sobre cada irmão que aqui está, Pai Santo, e ajuda-nos, Senhor, a servir-te cada vez mais e a seguir-te. Só tu és digno, Pai Santo, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai amado, vem-nos dar um culto abençoado, Pai Santo. Derrama do teu Espírito, Pai amado, sobre o teu servo, para que realmente ponhas no coração deles palavras e na boca que venham ao encontro das nossas necessidades, Pai Santo. Abençoa-nos, Senhor. Oh, Pai amado, vem ser com este mundo, Pai Santo, que realmente tu possas pôr a tua mão e que haja paz pelo mundo, Senhor. Oh, Deus de misericórdia, vem ser connosco, Pai amado. Vem ser com as nossas famílias, Pai Santo. Oh, Senhor, vem ser com os que se desviaram da tua casa, Pai amado. Traz-os de volta ao teu aprisco, Pai Santo. Oh, Deus bendito, tantas mães, tantos pais, tantos avós que aqui estão agoniados, Pai Santo, porque veem os teus filhinhos afastados da tua casa. Traz-os de volta, Pai Santo. Toca aos seus corações, Pai Santo. Oh, Deus bendito, vem-nos dar um culto abençoado. E entrego tudo nas tuas benditas mãos, Pai amado. E tudo isto peço e agradeço no nome bendito do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? E sentados, nós vamos proceder à leitura bíblica devocional, encontra-se no Evangelho, segundo nos escreveu Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 57, o texto está aqui na tela, né, no Data Show, e os irmãos então podem, se desejarem, participar da leitura, lendo por ali. Lucas 9, 57 em diante, e nós vamos ver então todos juntos esse texto, não alternado com os livros anteriores, mas em conjunto, todos juntos. Vamos ver? Indo eles caminho fora, alguém me disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, todos. A outro, Amém. Vamos ver de novo 59? Vamos lá? A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor,
mas deixa-me primeiro despedir-nos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos ver novamente o 62, o último versículo. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe por leitura da sua palavra. Vamos passar então a palavra ao nosso ministério, de louvor e adoração, e que juntos possamos adorar e louvar ao Senhor com alegria. Vamos ficar em pé e pegando neste desafio de Jesus, também poderia ter sido feito por qualquer um de nós, sempre nós queremos responder e dizer: eu quero seguir. E que esse seguir seja feito dia após dia, e que dia após dia o nosso coração seja quebrantado, tenhamos prazer em fazer a vontade dele, que o nosso amor, que o seu amor flua através da nossa vida. Então, assim nós vamos começar por dizer ao Senhor: eu quero seguir. Quero seguir. Quero viver como tu.
chegar ao fim do dia que nem quer fazer louvor. Vamos louvar o nome do nosso Deus, expressando isto mesmo. Que o nosso desejo de louvor seja contínuo, seja ao longo de todo o dia. Não só quando estamos aqui na sua casa, mas o cantar louvor seja uma constante no nosso dia a dia, desde a manhã até ao fim do dia. E nós vamos dizer, não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Eu quero estar perto, junto aos teus pés, meu Senhor Jesus, pois não há melhor prazer do que nos rendermos e adorarmos ao Senhor. Vamos louvar.
Poderoso
mensagem para que outros irmãos, outras pessoas, tanto aqui, né, como pessoas em Portugal, fora desse país, possam depois assistir e participar do culto conosco. Eu convido então a todos a abrirem as suas Bíblias para a nossa reflexão desta manhã, no Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 34. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, de 34 em diante, onde basearemos então a nossa meditação, a nossa reflexão na palavra do Senhor, nesta manhã de domingo. Marcos 8, 34 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo privilégio que Tu nos dás de podermos reunidos meditar nela. Dá-nos percepção, entendimento da Tua palavra, iluminação do Teu Espírito nas nossas mentes. E dá-nos também um coração humilde, quebrantado, regado pela Tua graça, para que possamos acolher, receber esta palavra com humildade. E que, ó Deus, essa palavra mais uma vez venha nos edificar, alimentar, desafiar, restaurar, transformar e fortalecer. Essa é uma palavra viva, eficaz, digna de inteira aceitação. É uma palavra poderosa, verdadeira, transformadora. Então fala conosco através da palavra em nome de Jesus. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e cumpra o Teu propósito para esse culto. E toca em cada coração, toca em cada vida, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, e todo o Teu povo diz: amém e amém. Amém. Queridos, ao lermos e meditarmos nesse texto que acabamos de ler, e se dermos uma olhadinha nos versos anteriores, no contexto imediato, vamos perceber que Jesus havia acabado de falar a respeito da conclusão do seu ministério público aqui na terra, que era a sua morte na cruz do Calvário e sua ressurreição ao terceiro dia. Então ele começa a predizer a sua morte e a sua ressurreição. E agora aqui neste versículo 34, nós percebemos que Jesus faz uma convocação, faz um chamado. E esse chamado tinha dois destinos fundamentais, segundo aqui a narrativa de Marcos, porque esse texto, essas palavras de Jesus e essa experiência de Jesus com a multidão e com seus discípulos, ela foi também registrada pelos demais evangelistas, por Mateus e também por Lucas. Mas há um detalhe aqui no Evangelho de Marcos que nós não encontramos nos demais, que é essa divisão do povo em duas categorias, em dois grupos. São chamados aqui de multidão e também de discípulos. Então diz o texto que Jesus faz uma convocação à multidão e juntamente com essa multidão os seus discípulos.
E qual é o objetivo? Qual é o propósito dessa convocação de Jesus? Ora, o objetivo era de colocar os pingos nos is. O objetivo era de deixar bem claro o verdadeiro sentido e significado do discipulado nessa terra. Quais as implicações do verdadeiro discipulado? Ou seja, aquilo que todo discípulo precisa saber e todo discípulo autêntico e genuíno de Cristo Jesus precisa fazer nessa terra. Então, essa convocação de Jesus, na verdade, divide as multidões, divide as pessoas em seus posicionamentos e em suas decisões. E nós sabemos que nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos, né, ao longo da vida. E principalmente na decisão que viemos a tomar em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas, ao chamado de Deus para a salvação, ao chamado de Deus para o serviço, ao chamado de Deus para sermos seus discípulos. E dentro dessa visão que estamos então a partilhar com a igreja, de igrejas com propósito, nós temos aprendido que nós, primeiramente, somos uma comunidade de adoração, não é isso? Então esse é o primeiro propósito da igreja, que é a adoração. Nós existimos e nós fomos salvos para o louvor da glória do Senhor e para adorar a Deus em espírito e em verdade. Além de sermos a comunidade da adoração, nós aprendemos também que somos a comunidade da koinonia, da comunhão. Então nós nos reunimos para desenvolver comunhão com Deus e comunhão também uns com os outros. Mas agora, em terceiro lugar, nós temos aprendido que nós também somos uma comunidade de discípulos. Mas não meros discípulos, discípulos multiplicadores. Discípulos que têm a plena consciência de que precisam fazer outros discípulos e muitos discípulos para a glória do Senhor, que vivem em caminho debaixo desta ordem, desta missão, esta incumbência, esse mandato de Cristo Jesus, para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. E temos aprendido que um discípulo, ele é um aprendiz, né? É um aluno, e um discípulo é um seguidor. Então é aquele que aprende enquanto segue. O mestre é o Senhor Jesus Cristo. Então nós somos discípulos de Cristo, somos aprendizes de Cristo, e o próprio Senhor Jesus declara lá em Mateus capítulo 11: aprendei de mim, não é isso que Jesus diz? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então nós somos aprendizes de Cristo. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo, Jesus é a nossa referência maior, e nós então aprendemos dele e aprendemos com ele nessa nossa vivência com o Senhor Jesus. Mas além de ser um aprendiz, o discípulo é também um seguidor de Cristo Jesus. Então nós o seguimos, e enquanto o seguimos, aprendemos. E a nossa vida, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir, vai sendo o quê? Lapidado, transformado pelo Senhor Jesus, nessa nossa caminhada com Cristo, nessa nossa vivência com Cristo. E quanto mais próximos nós estivermos de Jesus, mais nós crescemos, mais nós aprendemos e mais temos então condições de servi-lo conforme a sua vontade e para a glória do seu santo nome. Mas eu achei interessante essa divisão que o evangelista Marcos faz dos dois grupos, né, que foram chamados, convocados por Jesus. A multidão, irmãos, sempre esteve em volta de Jesus. Por onde ele passava, estava cercado por muitas multidões, muitas pessoas com as mais variadas situações, necessidades e expectativas, né, no seu coração. Então, o texto faz uma distinção muito clara entre multidão e discípulos, porque a multidão nem sempre está disposta a se tornar um discípulo de Cristo Jesus, não é verdade? As pessoas que estão na multidão nem sempre estão realmente dispostas a tornarem-se discípulos verdadeiros, autênticos de Cristo Jesus. Nós percebemos que a multidão, a semelhança dos discípulos, viram muitas coisas, os milagres de Jesus, as palavras maravilhosas que Jesus proferiu, os seus discursos, os seus ensinamentos, as suas pregações,
nesses 3 anos de ministério público de Cristo na face da terra. Mas a multidão até ficava fascinada e admirada, né, diante dos milagres e palavras de Cristo, mas muitos na multidão não se posicionaram diante de Cristo, tornando-se verdadeiros discípulos dele nesta terra. Porque a multidão quer o espetáculo, a multidão quer o evento, a multidão quer os milagres, a multidão quer as bênçãos, e buscavam isso em torno de Cristo Jesus, mas não queria compromisso. E quando nós analisamos, né, o Novo Testamento, nós percebemos que muitos desses que estavam em torno de Jesus, que seguiram Jesus por onde ele passava, muitos desses mais tarde participaram até da crucificação de Cristo. Muitos que no momento declararam Hosana ao que vem em nome do Senhor, mais tarde estavam também a gritar crucifica-o, crucifica-o. Quando Pôncio Pilatos então confronta e inquire da multidão quem eles iam escolher, Barrabás ou Jesus. E a multidão então escolheu Barrabás, libertaram Barrabás e crucificaram o Senhor Jesus, e ainda chega a gritar crucifica-o, crucifica-o. Porque a multidão muitas vezes não quer compromisso. A multidão muitas vezes não quer tomar uma decisão firme, definitiva e verdadeira por Cristo Jesus. Então a grande pergunta que nós precisamos fazer a nós próprios é: nós estamos na multidão, somos contados entre aqueles que são da multidão, ou somos contados entre aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo Jesus? Mas o que é interessante é que todos comparecem a esta convocação, e Jesus então começa a falar, a ensinar e a lançar este grande desafio do discipulado, ou seja, o preço que precisa ser pago para que possamos ser discípulos genuínos, autênticos de Cristo nesta terra. Quando nós falamos de preço, nós estamos a falar dessa questão do compromisso que nós precisamos ter diante do chamado de Cristo, porque nós sabemos que o maior preço ele já pagou por nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar e morrendo em nosso favor. E Jesus, então, como eu disse no início, começa a falar sobre as implicações do verdadeiro discipulado, e somente os verdadeiros discípulos e não a multidão estão dispostos a pagar esse preço, a assumir esse compromisso que Jesus então lança diante deles neste momento crucial da sua vida e do seu ministério. A palavra discípulo no singular ou discípulos no plural aparece diversas vezes no Novo Testamento. Alguns chegaram a contar 268 vezes. Então nós percebemos que essa palavra ela é muito falada, citada, né, no Novo Testamento. E nós então fomos chamados para sermos, na verdade, discípulos de Cristo Jesus nessa terra. E ser discípulo é mais do que ser um convertido, é mais do que ser um membro de uma igreja, de uma comunidade cristã, é mais do que ser um mero cristão religioso. O verdadeiro discípulo é aquele que tem plena consciência de quem é Jesus e tem a plena consciência também do propósito da vinda nesta terra e o que a vinda de Cristo tem a ver consigo, com a sua própria vida. Tem plena consciência do significado da morte de Cristo, do sangue que foi vertido na cruz, tem plena consciência da ressurreição de Cristo Jesus e o que essa ressurreição significa para ele e significa para a humanidade. Então o verdadeiro discípulo é aquele que tem plena consciência da missão de Cristo e das responsabilidades que ele precisa assumir diante da vinda de Cristo Jesus a este mundo, diante da vinda de Cristo Jesus nesta terra. E então nós somos discípulos ou somos multidão? Essa é a grande questão. Você, eu, temos sido verdadeiros discípulos de Cristo nesta terra? Como que Jesus Cristo olharia para nós? Dentre aqueles que estão meramente na multidão ou dentre aqueles que fazem parte desse caminho maravilhoso que Ele nos apresenta, que é o caminho do discipulado? E então Jesus, olhando para aquele povo, para aquela gente,
que estava diante de si, ele faz então essa declaração: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém deseja ser de fato, de verdade, meu discípulo, quer vir após mim, a condição é essa: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É o que diz o Senhor Jesus. Se você quer ser realmente meu discípulo, a condição é essa, as implicações são essas. Esse é o preço que você tem que pagar. Tem que estar disposto a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me com todo o coração. E Jesus então apresenta aqui duas implicações fundamentais. Então, para sermos discípulos, em primeiro lugar, tem que haver renúncia. Então, você pode repetir comigo? Renúncia. Essa abnegação. Não existe discipulado sem renúncia. E nós jamais teremos condições de sermos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus nesta terra, se não houver no nosso coração a disposição de renunciarmos. E Jesus Cristo fala aqui que nós precisamos renunciar a nós mesmos, negarmos a nós mesmos. E negar a nós mesmos é mais do que negar coisas, porque até certo ponto nós até renunciamos a algumas coisas. Nós temos um pouquinho mais adiante, no capítulo 10, o exemplo de um homem que era muito rico, tinha muito dinheiro, muitas propriedades, estava preocupado com a questão da eternidade, porque aqui na terra ele já estava seguro, e ele se achega até o Senhor Jesus e faz uma pergunta: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus então desenvolve um diálogo com ele, sabe dos mandamentos, e cita alguns mandamentos para ele. Ele diz: tudo isso eu já sei. Desde a minha juventude, desde a minha meninice, eu já sei de tudo isso. Lá no Brasil a gente usa essa expressão, não sei se os irmãos usam aqui: eu estou careca de saber. Eu já estou careca de saber, conheço de cor os mandamentos da lei. E Jesus então olha para ele, fita-o, ama-o e diz assim: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então Jesus lhe faz uma proposta melhor. Ele tinha os tesouros da terra, então Jesus o desafia a renunciar os tesouros da terra para receber um tesouro no céu. E diante dessa palavra de Jesus, aquele homem rico então disse: glória a Deus, é isso mesmo que eu vou fazer, obrigado Jesus. Não, diz o texto que ele saiu triste da presença do Senhor Jesus, porque era dono de muitas propriedades. Veja, Jesus não está dizendo aqui que é pecado ser rico, tá bom? Se alguém aqui é rico, por favor, partilhe um pouquinho comigo. O problema é ter o coração preso às riquezas, aos bens materiais, porque na verdade as riquezas, as propriedades daquele homem constituíam-se no seu Deus, porque ocupavam o primeiro lugar na sua vida. Isso é idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida, e torna-se a nossa prioridade máxima, é idolatria. Então Jesus tocou no calcanhar de Aquiles, daquele homem, para provocar nele uma decisão. E infelizmente a sua decisão, o seu posicionamento foi negativo. Ele saiu da presença de Jesus porque não estava disposto a pagar o preço da renúncia, da abnegação, porque as suas propriedades ocupavam o primeiro lugar na sua vida. Depois então desse confronto com este homem, ele se dirige aos seus discípulos e diz assim: olha, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, por causa do seu apego às riquezas, às coisas desta terra. Então, renunciar coisas talvez seja até fácil, mas não foi fácil para esse homem. Mas Jesus está a falar sobre a renúncia de nós próprios.
da nossa própria vida. É a renúncia dos seus sonhos, é a renúncia dos seus projetos individuais, é a renúncia dos seus empreendimentos, da sua vontade, para que a vontade do Senhor seja de fato soberana na sua vida. Então o desafio de Jesus é que nós tiremos do trono do nosso coração o nosso eu, o nosso ego. Temos que destronar o nosso eu e entronizar Jesus na nossa vida. Dar o primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo. Então essa é a exigência, essa é a implicação do verdadeiro discipulado. Se você não estiver disposto a dar ao Senhor Jesus a prioridade, o primeiro lugar na sua vida, você não está a ser um discípulo e você jamais terá condições de ser um discípulo de Cristo. Um pouquinho mais adiante, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14 de Lucas, a partir do verso 25, diz assim, olha, grandes multidões, olha aí a multidão novamente, grandes multidões o acompanhavam. E ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser membro da Igreja Evangélica Congregacional Ponte-Sorense. É isso que ele diz aqui? Não, ele diz, não pode ser meu discípulo. Aborrecer aqui é amar menos. Então, quem deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida? Não é a esposa, não é o marido, não são os filhos, não é nem a família. A família está no segundo lugar na escala de prioridade. E nem a si próprio, nem a sua própria vida. Aquele que vier a Cristo Jesus tem que estar disposto a renunciar à própria vida, por amor de Jesus e do seu Evangelho, para que possa ser um verdadeiro discípulo de Cristo nesta terra. Então, a primeira implicação é a renúncia, a abnegação. E a pergunta é, você tem renunciado? Você tem demonstrado no seu coração a disposição de negar-se a si mesmo, de negar a sua própria vida por amor de Jesus e do seu Evangelho? A segunda implicação é outra expressão que Jesus Cristo utiliza também no texto, voltando agora ao Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Além de negar-se a si mesmo, ou negar a si mesmo, ele fala que nós precisamos tomar a nossa cruz, diz o texto. Tome a sua cruz e então siga-me. Renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. E o que significa tomar a nossa cruz? Significa, a nós entendermos, que o discipulado é sim um caminho, muitas vezes, de sofrimento, de sacrifício, de desafios, e até mesmo um caminho de cruz, um caminho de morte. Significa estar disposto até mesmo morrer por Jesus e pelo seu Evangelho nessa terra. Então a nossa cruz não é a nossa sogra, a nossa cruz não é o marido, a nossa cruz não é a esposa, a nossa cruz não são os problemas que nós enfrentamos ao longo da vida, na nossa caminhada nessa terra. Tomar a cruz significa declarar ao Senhor e viver isso intensamente, de que você está disposto e disposta a trilhar um caminho de cruz, até mesmo morrer por amor de Jesus, morrer pelo seu Evangelho nessa terra. E muita gente morreu esses mais de 2000 anos de cristianismo no mundo, e muita gente ainda está a morrer ao redor do mundo por causa do testemunho do Evangelho. Então Jesus está a falar aqui a respeito de altruísmo.
altruísmo. Se você não tem a disposição de pagar esse preço, diz o texto que você não pode ser seu discípulo, não tem condições de segui-lo. Porque para que possamos seguir a Jesus, tem que haver em nós a disposição de renunciar. E tem que haver em nós a disposição de tomar a sua cruz. Os 12 discípulos de Cristo morreram. Um matou-se, suicidou-se, que foi Judas. Mas os outros 11, e depois os outros discípulos que foram se agregando à fé e passaram a serem seguidores de Cristo, morreram por amor de Jesus e do seu Evangelho. Deram as suas próprias vidas. Nós temos vários testemunhos na história, e isso já começa no Novo Testamento, como Tiago, que foi morto por Herodes ao fio da espada, Paulo, que foi decapitado por Nero por causa do testemunho do Evangelho. E quando nós lemos a história da igreja, a história dos mártires, nós percebemos quantos homens e mulheres foram lançados na arena para serem estraçalhados pelos animais, outros queimados em fogueira, outros lançados em caldeirão de óleo quente, outros crucificados, outros decapitados por amor de Jesus e do seu Evangelho. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, nós percebemos a grande galeria dos homens da fé do passado. E diz o texto que o mundo não era digno desses homens e dessas mulheres. E eu pergunto, nesse século, nesse contexto de tantas facilidades no qual nós estamos a viver, você estaria disposto, você estaria disposta a morrer por Jesus e pelo seu Evangelho? A ser essa verdadeira testemunha de Cristo Jesus, que entrega a própria vida para que o nome do Senhor torne-se conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações. Quando nós olhamos para a qualidade dos cristãos do século 21, nós percebemos tanta fragilidade. A fé cristã e a igreja de Cristo tornaram-se elementos facilmente descartáveis por nós. Há muitos que estão a trocar a fé cristã por um prato de lentilhas, por uma aventura, por um desejo, por uma vaidade, por uma vontade do seu coração. Então nós perguntamos, a igreja do século 21 está de fato pagando o preço do discipulado, da renúncia, do altruísmo, para que realmente o Evangelho de Cristo Jesus torne-se conhecido no mundo como a única solução para essa humanidade perdida? Você está a ser um verdadeiro discípulo? Eu, Oswaldo, estou a ser um verdadeiro discípulo de Cristo nesta terra? Porque a multidão quer ganhar a vida. A multidão, embora fascinada pelos milagres e pelas palavras de Jesus, a multidão quer gozar o mundo, quer gozar a vida e as paixões que este mundo oferece. Por isso que no verso seguinte, no verso 35, Jesus diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Então acham que estão a ganhar a vida. O jovem diz: eu quero ser livre. Mais tarde eu vou pensar nesse negócio de religião, de igreja. Eu quero aproveitar a vida e gozar tudo aquilo que esse mundo oferece. E ele acha que está a ganhar a vida, mas na verdade está a perder a vida. Ele acha que está sendo livre, porque essa é uma palavra muito usada nos dias de hoje. Eu sou livre. Eu sou livre para pensar o que eu quiser pensar, eu sou livre para fazer o que eu quiser fazer, eu sou livre. Mas na verdade cai num profundo estado de escravidão, achando que está sendo livre, mas na verdade está sendo escravo. Escravo do mundo, escravo de Satanás, escravo dos seus pensamentos, vontades, inclinações pecaminosas e malignas do seu coração, em nome da liberdade. Então Jesus diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder, isso tem tudo a ver com o discipulado,
quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Porque aparentemente, amados, parece um absurdo o que Jesus está a exigir aqui. Mas só aceita esse desafio quem realmente sabe quem é Jesus, quem tem plena consciência do preço que Ele pagou por si e por nós, e que percebe o chamado de Cristo para a sua vida, para ser discípulo. Paulo diz lá em Coríntios que essa mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. E é mesmo. Isso é coisa de doido, é coisa de maluco. É loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E só percebe essas verdades espirituais aqueles que têm o Espírito de Deus na sua vida, que o capacita a entender. Então, aparentemente, e aos olhos do mundo, talvez você, jovem, adolescente, que está na igreja, que está nos caminhos do Senhor, parece que você está a perder a vida. Mas, na verdade, você está a ganhar. Não só na vida terrena, mas também na eternidade. Você está a ganhar a vida eterna. E a vida eterna é inegociável. É o que nós temos de mais precioso neste mundo. A certeza, a convicção de que se você for um verdadeiro discípulo de Cristo, e estiver disposto a pagar o preço do discipulado, que é o preço da renúncia, do altruísmo, de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus, a grande recompensa. Então, quando você toma essa decisão na sua vida, você vai ser inserido num caminho extraordinário, fascinante, cheio de desafios, de oportunidades, apesar das lutas e das adversidades, porque você estará a trilhar no caminho de Deus, a viver no centro da vontade de Cristo, agradando, glorificando e testemunhando dele através da sua vida. E, amados, não existe nada mais maravilhoso e fascinante para a nossa vida nessa terra do que seguir a Jesus, viver para Jesus, servir a Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, gostava que você, por favor, abrisse comigo, Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, ele declara assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo. Ele está dizendo o seguinte, amados: a minha vida só tem sentido nessa terra por causa de Cristo. Eu era um religioso do judaísmo e perseguia os cristãos, prendia os cristãos, matava os cristãos, achando que estava agradando ao Deus de Israel. Mas a partir do momento em que eu tive um encontro com Cristo Jesus na estrada de Damasco, a minha vida mudou radicalmente. Eu encontrei o sentido da vida, e o sentido da vida não está na filosofia, o sentido da vida não está na sociologia, o sentido da vida não está na psicologia, o sentido da vida está em Cristo Jesus. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Lá em Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, ele diz: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E agora um pouquinho mais adiante em Filipenses mesmo, veja a decisão firme, definitiva, que Paulo toma diante do Senhor. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, ele diz assim: bem que eu, Filipenses 3, 4, bem que eu,
poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a apresentar o seu currículo. Invejável esse currículo. Circuncidado ao 8º dia, porque ele era judeu, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, né, que era um grupo religioso daquele tempo. Então, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um grande sábio, foi educado aos pés de um dos maiores sábios da sua época, que foi Gamaliel, um intelectual. Hoje ele estaria ensinando nas melhores universidades da Europa. Cambridge, Westminster, ou na América, em Harvard, né? Yale, as grandes universidades mundiais. Tanto que ele, em Éfeso, ele foi para a faculdade de Tirano, não foi? Ensinar na universidade, na escola. Confrontava os filósofos da sua época, os epicureus, os estoicos. Então, se tivesse que discutir filosofia, ele discutia filosofia. Mas ele declara o seguinte, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei o quê? Perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. E está declarado o seguinte, amados, eu obtive muitas coisas na minha vida pessoal, na minha vida material. Prestígio, reconhecimento, conhecimento. Eu adquiri tudo isso na minha vida. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele está declarando o seguinte: eu aceitei o caminho do discipulado, que é o caminho da renúncia e do altruísmo. Considerei tudo isso como perda por causa de Cristo, porque Jesus é aquele que deve ocupar o primeiro lugar na minha vida, no meu coração. Eu renuncio tudo isso por amor de Jesus e do seu Evangelho. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para quê? Para o conhecer. Então a prioridade da minha vida é conhecer Jesus, é viver para Jesus, é seguir Jesus, é servir a Jesus até a minha morte, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, se você quer vir para o cristianismo, né, ou para a igreja, ou para o evangelho, pensando em se dar bem na vida, você vai ficar decepcionado. Mas o que é interessante é que, mesmo diante dos sofrimentos e dificuldades, há contentamento no nosso coração, porque quem preenche todas as coisas na nossa alma, no nosso coração, é o Senhor Jesus. Ele nos satisfaz plenamente. Amém, amados? Ele nos satisfaz plenamente. Então nós não sentimos saudades do mundo, nós não sentimos saudades da vida velha, nós não sentimos mais vontade de praticar aquilo que nós praticávamos antes de conhecermos a Jesus, antes de Jesus entrar na nossa vida. Ou seja, o mundo não nos seduz mais, porque agora não somos mais seduzidos pelas paixões do mundo, nós somos atraídos pela graça, somos atraídos pelo poder de Deus, somos atraídos pelo próprio Cristo, para vivermos para Ele em renúncia e em altruísmo, e segui-lo com fidelidade e com integridade. Voltemos, para concluir, ao texto de Marcos, capítulo 8. E Jesus então começa a falar a respeito da eternidade, começa a falar a respeito das recompensas que nós receberemos por sermos seus discípulos.
se nós realmente estivermos dispostos a pagar o preço. Então nós, ao invés de perdermos a vida, nós na verdade estaremos a ganhar a vida. E aí ele levanta essa questão no verso 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele que rejeita o chamado de Cristo para o discipulado e prefere o mundo, porque ele quer ganhar a vida. E Jesus então diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração, isso ele estava a falar no primeiro século, mas essa palavra aplica-se ao século 21, a nossa geração. Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, é dessa forma que a geração é definida, já era assim na época e hoje então está pior. Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem Jesus aplicou a si, ele extraiu do Antigo Testamento, de Ezequiel e Daniel. Então o Filho do Homem é o próprio Jesus. Então quem envergonhar-se do Filho do Homem e das suas palavras, o próprio Senhor também há de envergonhar-se dele quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Por isso é que Paulo diz lá em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho. E não envergonhar-se do Evangelho é não envergonhar-se do próprio Cristo e das suas palavras, porque o Evangelho é Jesus e a sua palavra. Amém, amados? Então o discípulo é aquele que não se envergonha de Cristo e não se envergonha das palavras de Cristo, mas assume um compromisso com elas. A multidão não. A multidão não tem compromisso. A multidão não tem responsabilidade. A multidão é vacilante em suas decisões e sentimentos. Mas nós não somos multidão. Nós somos discípulos autênticos, genuínos, verdadeiros de Cristo Jesus. Homens e mulheres que foram atraídos pela graça de Deus, envolvidos pelo seu amor, transformados pelo seu poder e que foram feitos discípulos autênticos de Cristo Jesus nesta terra, para o louvor da sua glória. Pessoas dispostas a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus com fidelidade e com integridade nesta terra, para o louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe e que nós permaneçamos firmes nesta caminhada, a despeito das lutas, das adversidades, das agruras, das incompreensões dos homens, das calúnias, das perseguições, das tribulações, das batalhas que venhamos enfrentar, internas e externas, algumas batalhas travadas até na própria família, dentro da nossa própria casa e nesse mundo por onde nós vivemos. Que a despeito de todas essas dificuldades, barreiras, espinhos que são lançados no nosso caminho, que nós possamos permanecer firmes no Senhor como verdadeiros discípulos dele, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé e do nosso discipulado, e que ele esteja conosco sempre, como declarou, fortalecendo-nos, capacitando-nos, para que nós possamos permanecer firmes nesse propósito de viver para ele e de servi-lo com fidelidade e integridade nessa terra. Que Deus nos abençoe. Se você ainda encontra-se na multidão e ainda não tomou uma decisão de ser um discípulo, então Jesus o convoca nesta manhã, o desafia nesta manhã: saia da multidão e venha para mim, seja meu discípulo.
disposto a renunciar, a tomar a sua cruz, porque há grande recompensa para aqueles que tomam essa decisão firme na sua vida, nesta terra. Que o Senhor do discipulado esteja conosco sempre e faça com que sejamos mais do que vencedores em todas as coisas, em nome dele e para a glória dele. Não só nos desafia a obedecer à ordem que o Senhor nos dá, mas nós declaramos: eu quero sim seguir-te, Senhor. E perante aquilo que nós ouvimos nesta manhã, que realmente seja este o nosso propósito, de seguir o nosso Senhor e seguir aquilo que Ele tem nos indicado, nos ordenado para a nossa vida. A ordem do Senhor já ouvi, eis-me aqui, meu Senhor. Eu direi: eu quero sim seguir-te, Senhor. Eis-me aqui. Eu direi. Não sei se para além destes que nós temos aqui registrados há mais alguém presente aqui que confronta esta... É Isilda. Mais alguém que esteja aqui que não tenha os nossos registros para podermos... Então, não? Então damos graças ao Senhor por estas vidas que o Senhor continua a abençoar. E vamos prosseguir então com anúncios. Nós esta semana não temos assim nenhum em destaque. De qualquer das formas, relembrar que temos o nosso boletim lá atrás com várias informações e, pastor, outros anúncios que possam haver então para divulgar a igreja, por favor. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso lá em Montargil, né, que foi a apresentação do livro de André Ramos. Vários irmãos da igreja estavam ali, participaram da programação. Eu não pude ficar até o final, porque tinha compromisso com as Noham, mas nós queremos então agradecer a Deus por essa oportunidade e parabenizar a missão de Montargil pelo trabalho desenvolvido. E queremos também parabenizar os aniversariantes por esse aniversário. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes. Parabéns para vocês, muitos anos de vida aos aniversariantes. E no próximo sábado, irmãos, nós vamos ter um encontro da juventude. Qual é o horário, jovens? Esse sábado vai ser às 17 horas. Então, 17 horas, vai ser aqui mesmo? Sim. Aqui na igreja. Então, quem é jovem aí como eu, próximo sábado, às 17 horas, encontro da juventude, né, aqui na igreja. Por favor, não percam, convidem outros jovens, né, para estarem presentes também nesse encontro da juventude. Próximo sábado, ok? E nós recebemos também um convite aqui da Igreja Congregacional de Caio Pires para um encontro de casais, que vai ser no dia 18 de junho, às 19 horas e 30 minutos.
O tema é valores que edificam um casamento. Valores que edificam um casamento. Então, o preletor será o reverendo Pedro Barbosa, da Igreja Bíblica da Amadora. Então, se os irmãos, aí os casais quiserem participar, já participamos de um, né? Logo que eu cheguei cá, no início, fui até preletor de Pix, e nós participamos desse encontro de casais na Igreja Pai Pix. Depois veio a pandemia, muita coisa parou, mas agora muitas coisas estão a ser retomadas, né? Então, se os irmãos desejarem, façam inscrição, tá, com o pastor Aguinaldo, para participar então deste grande encontro de casais, promovido aí pela nossa igreja irmã. Peço que os irmãos estejam a orar também pela vinda do casal, o pastor Machado, né? O pastor Washington Machado e a nossa irmã Deise. Eles estarão conosco e nós temos falado aos irmãos que eles vão estar a ministrar nas missões, mas também aqui em nossa igreja, e nós vamos realizar então aquela formação para o evangelismo pessoal. Então ele é especialista nessa área, ele é implantador de várias igrejas, e ele já tem todo um material elaborado, uma revista, ele vai trazer esse material. Então, os irmãos que desejarem participar desse curso, dessa formação para o evangelismo pessoal, nós vamos abrir as inscrições logo no primeiro domingo de maio, né? Nós já vamos tirar as fichas de junho. Primeiro domingo de junho, vamos dar as fichas para os irmãos fazerem as inscrições. E eu quero, na verdade, desafiar a igreja, né? A participar. São tantas coisas boas que estamos a trazer, mas nem todos estão interessados, né? Então nós gostaríamos que os irmãos estivessem se envolvendo, participando. E são investimentos, na verdade, né? Que nós fazemos para trazer a igreja, preparo, treinamento, educação, formação, para serem melhores crentes e serem também mais usados, né, pelo Senhor nessa terra. Além desse curso de evangelismo, nós estamos a promover também palestras, que a doutora Deise vai estar a ministrar. A doutora Deise é médica e é professora universitária, e ela então estará a dar algumas palestras. Já estamos a ver lá em Fora do Barrão, com o Luiz Lopes, junto à junta, né, freguesias, para realizarmos uma palestra aberta à comunidade sobre espiritualidade e a saúde, né, do idoso. Ela estará ministrada em Fora do Barrão, então por isso que os irmãos estejam orando por isso também, para que as portas se abram, né, para que as pessoas possam participar. Então a gente usa uma expressão lá no Brasil assim, tudo junto e misturado, né? Então, se nós estivermos juntos sempre, nós vamos demonstrar o quê? Não só número, mas vamos demonstrar força, né? Porque a união faz a força. Mas se a gente promove uma programação, não tem ninguém, 2, 3, 4, 5 pessoas, e a maioria não se interessa, é uma tristeza no coração, mas aqueles que participam são sempre abençoados. Tá bom? Então eu quero desafiar, incentivar a igreja, encorajar os irmãos a estarem participando aí dos projetos que a gente tem, das programações da igreja, para que juntos possamos realizar grandes coisas para Deus, para o louvor da sua glória. E esta semana é a semana em que eu vou me tornar vovô. Está chegando a Betina. A Betina está chegando. Então, ore, por favor, pela Karen. Ela tem algumas alterações de pressão. Ore pela Karen, pelo parto, né, pela vinda da Betina. Que a bênção do Senhor esteja, continue, né? Já está, que a bênção do Senhor continue então sobre a vida da nossa netinha, em nome do Senhor Jesus. Amém. A minha precisa não aguentou, foi para o Brasil para participar então, não, está presente no parto da nossa filha. E ontem também foi realizado um culto, uma festa, uma celebração dos 80 anos da minha sogra, né? A dona Mirna, então ela estava participando com os irmãos dessa celebração. 80 anos de sua mãe. Então eu quero dizer aos irmãos que a minha sogra não é a minha cruz, viu? A minha sogra é uma bênção. Bem longe, né? Então nós agradecemos ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito. Vamos lá de volta, ela vai e volta logo. E que Deus então esteja também abençoando aí a viagem da Ernest. Bom, muito obrigado aos amados, aos visitantes. Deus abençoe vocês. Voltem mais vezes em nome do Senhor Jesus. Falei demais, né? Vamos orar então pelas ofertas. Vamos aqui desaparecer ontem, enquanto agradecemos a fé. Bendito Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por tudo o que já foi feito hoje, Senhor, em teu nome, Senhor.
Agradecemos pelo louvor, Senhor, e a adoração, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que nos ensinou muito, Senhor. Nós queremos seguir realmente o que Jesus nos tem para ensinar. E é isso que nós achamos que hoje todos vamos sair daqui mais enriquecidos com a palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos também por estas ofertas, Senhor. Sabemos que é um pouco do muito que tu nos dás, Senhor. Porque nós nada temos. Tudo o que temos vem de ti, Senhor. E é teu. Muito obrigado, Senhor. Que elas sirvam para a tua obra aqui na terra, Senhor. Para que não falte o sustento da tua obra aqui na terra, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos os sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos então encerrar. Lembre-se das atividades das missões hoje à tarde. Se os irmãos puderem apoiar as missões, isso vai ser muito bom. Ontem estivemos no Fórum Torrão também. E aquele grupo que está lá está muito motivado, muito animado, né, Deus? E Deus tem nos abençoado grandemente. Estamos a ver a revitalização, né, das nossas missões. Lá na Tramalha também os irmãos estão bastante animados com a presença do casal. Montagem nem se fala, né? O Davi. Então nós oramos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem. Senhor, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, por tudo que aconteceu aqui neste lugar, pelo privilégio de estarmos aqui, por Tua presença real, perceptível neste local e em nossas vidas acima de tudo. Agradecemos, ó Deus, pela palavra ministrada, pelos louvores, por esta comunhão maravilhosa dos Teus filhos. Agradecemos pela existência desta igreja tão abençoada, tão abençoadora, e pedimos que continues, ó Deus, a abençoar a nossa igreja e a usar para o louvor da Tua glória. Leva-nos em paz para os nossos lares e abençoa-nos nas demais atividades desta tarde de domingo e ser conosco durante esta semana. Esta semana possa ser de fato uma semana de renúncia, de altruísmo, mas que seja uma semana também de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes realizações, e que os nossos corações estejam plenos de contentamento e de gratidão no Senhor, porque temos sido alvos constantes do Teu amor, da Tua graça, das Tuas bênçãos. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Fortalece a Tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, sei com aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos na fé. Levanta-os desse estado de prostração, restaura essas vidas em nome de Jesus. Traz de volta aqueles que estão longe. Sei com os enfermos, ó Pai, que estão a enfrentar batalhas terríveis na área da saúde. Ordena a Tua bênção. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas sabemos, acima de tudo, que a Tua vontade, além de ser soberana, é boa, agradável e perfeita. Então nós entregamos estes queridos irmãos e irmãs enfermos em Tuas mãos. E pedimos que Tu as abençoes conforme Tu mesmo tens proposto em Teu coração, para a glória do Teu nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Com a paz de Deus.